Dá de mandar lá ou ainda o Neymar continua sendo o menino de ouro do PSG? Não tem jeito. O Neymar, o Messi é um Messi, pô. Você não pode deixar de ver isso. Coitado O que vai do Neymar. acontecer? O Messi, não. Garoto Ney, pô. Ele não vai tomar a vaga do Neymar. Ah. Ele vai somar com o Neymar. Ah, sim. Eu não tenho a menor dúvida. Você viu na Copa do Mundo, né? O jogador francês teve mais destaque do que o Messi. Mas quando volta para o time, ele continua sendo o segundo. Sim, O primeiro é o sim. Neymar. É verdade. Então, eu acho que... E tem outra coisa que eu posso me enganar. O Messi, embora seja não tão mais velho de quanto o Neymar, ele era mais velho naquele clube, é uma pessoa bem mais responsável. Sim. E isso exige do seu parceiro mais responsabilidade. Você não pode reclamar ou achar ruim que o Neymar sai aí com as caboquinhas para cima e para baixo, bebe e tal. É um cara novo, tem dinheiro, tem potencial. O que ele não pode ter a irresponsabilidade de deixar que isso influencie no futebol que ele está jogando. Aí é irresponsabilidade. Verdade. Quando você fala de grande jogador de futebol dentro e fora do campo do Monteiro de Paula, você não tem como fugir, que você olha para o Messi quase que irrepreensível. É verdade. Entendeu? Aí o camarada, quando ele chega assim, meu Deus, no mínimo eu tenho que chegar próximo desse camarada em todas as esferas da minha vida, seja dentro ou fora de campo, porque o camarada é quase que ele é quase perfeito. Quase que perfeito, Quase Dudu. que perfeito. Então todo mundo olha pro o Messi como um grande homem que o filho vai se espelhar, né? Para as meninas, que as meninas também jogam futebol, as meninas vão se espelhar dentro e fora de campo. É uma marca realmente muito valorizada ainda. Isso é. E é melhor não olhar muito pro Neymar como ele não. O Neymar joga muita bola. Dentro e fora do campo, não sei. Será que o Neymar vai convidar ele para essas barcas que sempre o nosso menino Ney chama, né? Nada, ele diz, Messi, tu vem para cá que tu tá. Ele vai olhar pro Messi e vai dizer, melhor não convidar não, porque eu já sei que não vai. Ele pode até tentar, mas não vai conseguir. Então acho que é por aí que é o caminho. Essa é a mudança que o futebol mundial vai viver agora, vai ter pela frente. Uma grande formação muito legal. Agora, Dudu, só me permita. O Lionel Messi já está avançado na sua idade e aí ele consegue ainda manter um patamar altíssimo nesta mesma fase da sua vida, com a idade que, logicamente, o futebol ela tem um limite de idade para o camarada. O cérebro pensa, né? O cérebro pensa, mas o corpo já não funciona mais, não obedece mais. E o camarada conseguiu chegar nesse patamar e tá lá no topo. Geralmente o camarada sai de cima e vem para cá, tipo para um campeonato que ele disputa lá, né, um europeu, e vem para cá para um menor, uma série B, uma série C, etc. Mas ele não, Dudu, continuou num grande nível. Você me dá a chance de comentar um assunto muito interessante. O que acontece na verdade? Eu gosto muito de ler biografia desses grandes astros do esporte, né? Não é só do futebol. E eu estava vendo uma coisa muito interessante. O Zico. O Zico foi um dos maiores batedores de falta do mundo. De todos os tempos. Ele treinava, terminava o treino, ele ficava uma hora e meia só batendo falta. E um dia o repórter fez a pergunta a ele, pô, tu já é o melhor do mundo, pô, tu quer continuar melhorando mais ainda? Ele disse, olha, existe o talento que se você não o manter, ele vai morrer e vai desaparecer, porque a idade vai te consumindo. O Messi é um cara sensato, equilibrado, está sempre em casa, se cuida e treina bastante como se fosse um jogo. Ou seja, por que ele mantém isso? Porque ele tem responsabilidade. Se você vê, você se lembra do Juninho, o Juninho do Pernambucano? Sim. Aquele cara era perfeito, uma falta para ele era gol, não importa muita distância. Por quê? Porque ele tinha responsabilidade de treinar, tinha cuidado de dar, não ia para bebedeira, para cachaceira, que não é nada errado, não, cada qual escolhe seu caminho. Mas aí responde a sua pergunta. Tem gente que se cuida e fica mais tempo fazendo. Quem não se cuida, quebra, né? Diga lá. Dudu, mas o pessoal tá chamando atenção e estão dizendo que o melhor atacante, o pessoal dando a cutucada, né? Estão dizendo que o melhor atacante da atualidade é o CR7, né? E aí, Dudu? Ninguém, mas você que tá em casa, a Biluzinha, nós não colocamos o CR7 nessa conversa, não foi? Ninguém entrou. Colocou. É um cara responsável, talentoso,
é consciente do seu potencial. E olha, esse cara carrega Portugal há anos, viu? É verdade. Se não é ele, Portugal está lá embaixo, não tem dúvida. Embora o futebol português tenha talento. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que estes caras fazem a diferença. Concordo com você. O CR7 tem um lugar muito reservado, especial. E eu não boto nenhum dos três melhor do que o outro. Qual três? Messi, Neymar e o CR7. Entendi. Com uma diferença básica. Desses três, isso eu garanto a você. Se o Messi botar a perninha do lado esquerdo com a bola, meu irmão... Já era, né? Pode ter dificuldade para dominar. O Neymar é diferente. Joga na frente e ninguém pega. Agora, por que o nosso menino Ney não consegue ser o grande destaque no futebol mundial? Mesmo você tem, assim, a gente sabe, né? E a crítica brasileira é muito cruel com o Neymar. O que acontece do Monteiro de Paulo aqui, como você disse, e eu até concordo contigo, o Neymar é um grande jogador que está ali no patamar de Ronaldo e Lionel Messi, mas ele não consegue ser o bola de ouro, por exemplo, né, o grande jogador. E se ele perder alguma coisa de um grande campeonato, o pessoal culpa tudo ele, né? Por conta que caiu uma ou duas ou tantas vezes, mas aí já, infelizmente nós, brasileiros, você tem que concordar com isso, nós somos cruéis com os nossos ídolos, Dudu. Não tem a menor dúvida, você tem razão. As pessoas botam seus desejos pessoais naquilo que você não consegue. Ninguém é perfeito na vida. Sim. Agora, garanto a você, não existe nenhum jogador, desde a saída do Ronaldo, que chegue no pé do Neymar. Ele não é a perfeição, mas ele é o Neymar, pô. Então, garoto muito novo, com muito dinheiro. O que é que tu farias ganhando 3 milhões por mês? Não precisa dizer, eu já sei. Não ia nem trabalhar, né? Ficar em casa, tomando uma gelada. Eu ia viajar com meu pai Sandu. Pelo amor de Deus, eu pensei que esse cara ia fazer uma coisa boa, pelo amor de Deus. Nada a Vamos então fazer o seguinte. Me diz uma coisa, quanto tempo já temos de programa? Para eu ver se eu chamo o intervalo. Ei, vai ter que estender aí, viu? Porque o pessoal tá dizendo aqui, tem que estender, tá muito bom. A Lina tá falando aqui, o Juninho Pernambucano, excelente jogador, principalmente porque jogou no seu amado time Vasco da Gama, Dudu. Olha aí, o gigante da colina. Quem diria, hein? Desenterrar a Lina. Quem quer dizer isso? A Lina, a nossa querida Lina Brelage. Eu não vou comentar sobre o Vasco, não. Mas vamos falar sobre o Juninho Pernambucano. Esse era um grande craque. Mentira, o Vasco é a história. Aliás, eu tenho uma história, eu escrevi aqui no ON, essa história. Tá. Que pouca gente sabe. Quando do início do futebol brasileiro, quando começaram os primeiros jogadores estrangeiros a virem para o futebol brasileiro, o Vasco contratou um jogador argentino que ele, a bem da verdade, um ano que ele passou no Vasco, ele não jogou nenhuma vez. Naquele tempo não existia CT, né? Era um campo de várzea mesmo, ou campos mais simples e tal. Então esse camarada ficava do lado de fora. Quando a bola ia muito longe, gritava o nome dele para ir buscar a bola. Qual o nome? O nome dele, Gandula. O que aconteceu? Ele ficou tanto tempo fora que quando o futebol foi instituído no Brasil, instituiu-se que quem vai buscar a bola é o Gandula. Então, quer dizer você que o Vasco deu essa contribuição para o futebol brasileiro. Um grande feito do meu querido Vasco da Gama, gigante. Desperta, Vascão! É isso mesmo. Acorda, Vasco. Não posso nem falar que o time tão pior do que esse. Vamos fazer o seguinte, Tá bom o programa, Dudu. O pessoal vamos rolar ou vamos chamar o intervalo? Diga aí, diretor. Vamos ao intervalo? Então vamos fazer o intervalo. Bora pro intervalo, mas de volta com mais futebol. E curta, comente, fala do seu time e vamos pra cima. Tem muita coisa boa aqui, viu? onjornal.com. Olá, salve, salve! Para você que gosta de vôlei, basquete, handebol, atletismo, judô, natação, corrida de aventura, correr na natureza, aqui na Amazônia é um prato especial. De segunda a sexta-feira, notícias do esporte com Dudu Monteiro de Paula, aqui no... Olá, salve, salve! Para você que gosta de vôlei, basquete, handebol, atletismo, judô, natação, corrida de aventura, correr na natureza, aqui na Amazônia é um prato especial.
De segunda a sexta-feira, notícias do esporte com Dudu Monteiro de Paula, aqui no Um Jornal. umjornal.com. Olha, eu pelo cabelo dele já sei que ele é Paysandu, né? Confessa, Paysandu doente. Não é assim, tu é doente mesmo. Não, Dudu, eu vou ter que confessar que como profissional, né, a gente respeita e comenta a respeito de todos os clubes. O pessoal está me cutucando aqui, estão rindo. Mas eu sou um torcedor apaixonado pelo meu papão. Não sou doente. Eu vou te defender da seguinte forma. Não, vou te defender da seguinte forma. Um dos maiores comentaristas esportivos do Brasil chamava-se Joemir Betting. Sim, sim. Esse cara era extraordinário. E ele dizia que na nossa função, que é a sua e a minha, nós não somos torcedor jornalista, nós somos jornalista torcedor. Ah, tá. Porque quem comenta de futebol ou de esporte tem que gostar de algum time. Lógico. Como é que você vai comentar de uma coisa que você não gosta? Dudu, mas o pessoal, em geral, o pessoal fala do América, né? Dos grandes. Para não comprometer. Né? Então, o que acontece? Não tem problema nenhum que você seja o torcedor do Paysandu. Qual o problema? Sim. Né? O meu clube desapareceu, que é o Olímpico Clube desapareceu, mas o meu clube é o Olímpico, não importa o resto. Sim. Agora, na hora que eu vou comentar, que é o caso que eu vou logicamente. Permitir, é diferente. É o profissional que está falando no clube. É diferente de se eu for falar do Olímpico, eu vou chorar. Mas eu não choro porque foi irresponsabilidade da diretoria fazer o que fizeram, por isso que o Olímpico não está mais no futebol. Mas vamos fazer o que interessa. Vamos lá. Série C, onde nós temos no Amazonas um representante, o Manaus. O Manaus teve uma boa vitória, podia ter sido uma goleada no último jogo. Surpreendeu, né? O Manaus acabou não fazendo essa goleada que deveria ter feito, que teria gordura para queimar lá na frente, mas, segundo um técnico amigo meu, se eu ganhar todos os jogos de 1-0, não é melhor do que eu ganhar todos de 10-0, o que vale é que eu ganhar, vou chegar lá em cima. E ficou numa posição boa, está em segundo lugar. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar com os jogadores do Manaus que já estão focados no próximo jogo. Esse jogo passou? Já passou. O que vale é o que vai acontecer no sábado. Vamos ao papo com essa moçada aí. A gente sabia que o jogo era um jogo de 6 pontos com eles. Pelo primeiro turno que tivemos lá com eles, o jogo tivemos uma goleada contra eles. Sabia que esse jogo foi totalmente difícil, equipe bem treinada, joga com a posse de bola. Porém, viemos bem trabalhado pelo piso ali. Sabíamos do nosso comprometimento, sabia da importância da vitória para enganjar cada vez mais no campeonato e subir cada vez mais na tabela. E essas 2 vitórias deu motivação para o grupo, deu mais confiança para cada um, para chegar lá contra o Floresta e fazer mais essa vitória aí para ficar mais tranquilo na competição. Exatamente, hoje a gente não tem dúvida do nosso potencial, a gente nunca teve dúvida do quanto nosso time é capaz. Mesmo quando a gente teve o mês passado adverso, sem vitória, a gente sabia do nosso potencial, nossa capacidade de estar na parte de cima da tabela. E a gente entrou em campo assim, entrou em campo sabendo da nossa força, que a gente precisava impor nosso futebol, precisar marcar, fazer o jogo sem bola. Isso a gente treinou bastante na semana com o professor Pisa, então isso foi feito. Foi feito na semana tudo que a gente treinou e isso é resultado, foi dentro de campo. Resultado com a vitória, 3 pontos e a volta ao G4. Bom, é um jogo que nós sabíamos da dificuldade, né, e tínhamos já essa ciência aí. Mas era um novo jogo, independente, né, do placar que foi a primeira partida, né, na primeira fase. A gente sabia que a gente tinha chances, né, de conseguir a vitória, né, mesmo com a derrota, como eu falei, a gente estava bem focado, né, virou a chave, era um novo, praticamente assim, uma nova competição, vamos dizer assim, né, pra gente, a gente colocou isso em mente. Então, graças a Deus, né, conseguimos os 3 pontos, que era o mais importante, um jogo bem disputado, mas na minha ótica, assim, um jogo muito aberto e a gente criou outras chances também, né? Poderíamos ter saído com um placar um pouco até mais elástico, né? Então, acho que foi muito importante, todo mundo de parabéns, né? E agora é seguir pensando no próximo adversário. Olha, eu concordo com ele, podia ter sido bem mais. Teve 2 gols que o Manaus perdeu e, como diziam os famosos, esse até eu fazia, eu não tenho dúvida, até eu que sem óculos não enxergo nada, teria feito o gol, até por intuito ou reflexo. Qual é a situação da Série C? Fala pra gente. Dudu, a gente tem que ressaltar essa bela vitória. Sim. Do Manaus FC.
É incrível como muda de um jogo para o outro. No primeiro ele pegou um chocolate do 5-0 nós perdemos o primeiro jogo. Aí você pensa, meu Deus, vamos jogar agora, no mínimo vai ser 3-4 para manter ali, né? E aí muda toda a história do jogo e o Manaus consegue surpreender, né? Jogou bem, você disse que poderia ter feito um placar mais elástico, mas entre perder e 3 pontos, eu prefiro 3 pontos e 1-0 está de bom tamanho. Né? A Série C está embolada. Logicamente, o primeiro colocado está com 19 pontos, o Botafogo da Paraíba. Do segundo até o quinto, todos estão embolados ali com 17 pontos, incluindo nosso Manaus FC. O meu querido Papão da Curuzu tá com, é o 16º, tá com... Desculpa, tu falou muito rápido. Ele é o quê, hein? Deixa eu olhar aqui na minha planilha. Quando é o Papão, ele fala mais devagar. Quanto é que é o Papão? Tá o meu querido Papão da Curuzu está na 6ª posição, né, com 16 pontos. Mas, ou seja, se por acaso ele vencer agora no jogo que ele vai disputar sábado, quando o Jacuipense, já vai tem chance de já vai a 19. Já chega lá, já fica nas primeiras 4 posições, que é o que interessa para todo time que está no campeonato, para avançar para a próxima fase, quem sabe partir para a Série B, que é o objetivo de todos. Enfim, o campeonato está embolado, ainda não dá para dizer quem é quem, que o primeiro, por exemplo, está com 1 ponto apenas do segundo colocado, do segundo ao quinto, mesma pontuação, 17 pontos. O meu querido Papão está na 6ª posição, né? Mas aí a gente torce para um bom futebol, tanto do Manaus FC, que eu tenho grandes amigos no futebol. Quero mandar um abraço para o Frank Bernardo, que é um dos gerentes lá, faz parte da comissão técnica do Manaus FC, e que o nosso querido Papão da Curuzu, temos muitos torcedores aqui no estado do Amazonas, aqui em Manaus, vocês sabem, já foi cobrir vários eventos nossos do Paysandu, que possam ambos fazer um bom campeonato e, se Deus quiser, os dois Série B. Vamos lá, vamos dar uma tranquilidade aqui para o meu amigo Jairo, e eu vou tranquilizá-lo mesmo. É o seguinte, Manaus tem hoje, na última IBGE, mais ou menos 2.150.000 habitantes, um número parecido com isso, na qual, oficialmente, em Manaus, nós temos hoje quase 500 mil paraenses. Meu Deus. Esses recentes, eu não estou falando do histórico, porque todo mundo sabe que o Amazonas foi Grão-Pará. Portanto, o paraense vinha para cá e era a casa dele. E é um absurdo você fazer uma separação entre Pará e Amazonas. São estados distintos, mas tudo é irmão. Aqui é uma coisa só. Mas nós temos aqui em Manaus, recentemente, quando chama recente, é de 30 anos para cá, quase 500 mil paraenses. É um município, né, Dudu? É um município do Pará. Não tem a menor dúvida. Tanto é que você viu no jogo passado, uma das torcidas do Paysandu fica bem do lado da arena, né? Sim, nós estamos lá. Lógico que eu aí saiu o gol do Manaus, todo mundo assim, quando o Paysandu fez o gol, folga para todo lugar. Eu acho isso extraordinário e até invejável. Eu queria que o torcedor amazonense tivesse esse mesmo ímpeto que o torcedor paraense tem pelo seu time. E não confunda o amor que o paraense tem pelo time dele pelo rancor conosco. Isso não existe. Nada a ver. Não existe nada a ver. Não. E nós temos que respeitar isso e até quem sabe copiar, porque é uma coisa tão boa, tão saudável. Então, o que esse rapaz quer dizer, que eu quero dizer é o seguinte: se classificam 4, não sei quem, mas o Manaus e o Paysandu, não é isso? Isso mesmo, com certeza. Manaus e o Paysandu. Isso, estão lá no meio, não sei, não quem mais? Não importa quem. O Santa, né, pra gente dar uma moral pro nosso querido Igor. Quem? O Santinha. Igor vai me perdoar. Só Jesus. Tá no balão de oxigênio, respirando. Ganhou a primeira. Ganhou a primeira. Pode ser a primeira de uma série. Mas primeira de uma série, tudo pode acontecer. Dudu, Max e Vital dizendo, rapaz, os dois fominhas do futebol, do esporte, né, estão juntos, top da galáxia. A dona Eni também, ela disse que foi arremessadora de copo, né? O Max, a Ellen, a nossa querida Fernandinha Vitória, mandando uma boa tarde para você, uma boa tarde para mim. O pessoal tá curtindo aqui e a dona Eni tá dizendo que o papo tá bom, né? O papo tá bom, o Ia Gomes também tá dizendo que tá muito bom. É isso, o esporte isso é alegria, descontração. Agora o Manaus tem uma pedreira agora já nesse sábado, né, Dudu? Contra o nosso querido Floresta, né? Vai entrar na Floresta. Não vai ser fácil. Floresta é um time forte, difícil, decidido, e vai jogar em casa, é muito complicado. Agora, o que eu digo para você é o seguinte, para quem acompanha o último jogo, e aliás eu vou te colocar na relação para você ver todo o jogo, para a gente poder ter esse bate-papo sempre, o desenvolvimento do Manaus foi considerável, dá para ver olhos nus, de que houve uma melhora considerável.
Espero que tenha sido o dedo do técnico que chegou, também, né? Que falou, um técnico novo, recente, né? Isso. Então, mas jogar com Floresta na casa dele não é uma missão muito das fáceis. Mas o Manaus tem se tornado assim um time como assim. Quanto mais difícil do lado de lá e fora, a gente acaba de alguma forma engrossando o caldo. Eu acho que um time como o nosso tem potencial de morder sempre em cima o tempo todo, pelo que eu vi. Precisamos aprimorar a nossa pontaria, porque eu quero dizer uma coisa, a vitória contra o Novo Horizontino não foi com um time qualquer não. O Novo Horizontino é um time difícil, experiente, está acostumado a jogar contra os clubes brasileiros, né? Vasco, Flamengo, Vasco, chamei de Vasco, mas tudo bem. Vasco. Daqui a pouco vamos falar do Vasco também. Fluminense, Vasco, Fluminense, Botafogo. Não, deixa eu tirar o balde lá. Botafogo vai para cá. Voltando. Flamengo. Ou seja, é um time que conseguiu uma vaga jogando no campo e está aí no Campeonato Brasileiro da Série C e dando trabalho para todo mundo. Acho que é um dos concorrentes a ficar ou subir para a Série B. Eu acho. Né? Eu acho que eu vejo por aí. Então nós temos um compromisso muito importante. Vamos fazer o seguinte. Vamos chamar o estatístico Lissandro Lindson. Aí conhece, Lissandro. O Lissandro é um estatístico que tem essa visão futebolística muito interessante. E ele vai contar das novidades da Federação Amazonense de Futebol, o que está acontecendo no nosso futebol. Fala, Lissandro. Olá, amigos do On Jornal, na apresentação do meu amigo Eduardo José Cavalcante Monteiro de Paulo Dudu, uma honra estar participando aqui com vocês deste novo veículo aí que, quiçá, vai fazer o maior sucesso, já está fazendo o maior sucesso na internet do Amazonas. Bem, Dudu, vamos falar um pouco sobre a Copa dos Rios. Você teve aí o convidado, o Lázaro D'Angelo, diretor de futebol do interior, que explanou muito bem sobre a competição. A Copa dos Rios começou no último final de semana com um empate lá em Itapiranga, cidade da Santinha, lá 1-1 entre Itapiranga, a equipe local, e a seleção do Rio Preto da Eva. Neste próximo final de semana nós teremos 10 jogos acontecendo em 6 municípios, destacar Itacoatiara com 6 partidas, Iranduba, Santo Antônio do Içá, Parintins, dentre outros municípios, que é onde a bola vai rolar. 12 outras seleções irão estrear neste final de semana, lembrando que são mais de 45 seleções, 51 seleções participando deste ano 45 seleções participando desse ano da 28ª Copa dos Rios de Seleções Municipais, que este ano a categoria está sendo disputada na categoria Sub-23. Amigo internauta, eu gosto sempre de mencionar aqui uma frase que eu acho que todos vocês irão concordar. Para mim, a Copa dos Rios é o maior campeonato entre seleções municipais de futebol da Amazônia Ocidental. É o verdadeiro campeonato amazonense. Dudu, falando um pouco sobre Sub-17, a Federação Amazonense, em seu auditório Antônio Prudente da Costa, em reunião no Conselho Técnico realizado no auditório Antônio Prudente da Costa na última segunda-feira, o diretor de futebol da categoria de base Sub-17, o Thiago Durante Costa, 16 equipes decidiram, por maioria, adiar em uma semana o início do Campeonato Amazonense Sub-17. A competição começaria agora, próxima sexta-feira, dia 13, passou para o dia 20, mas para alinhar a questão de estádio, justamente, claro, com a Fundação de Alto Rendimento. Lembrando que a federação irá bancar arbitragem, quadro móvel das partidas do campeonato. O campeonato promete, viu, Dudu e amigos? Falando agora sobre o Campeonato Amazonense Profissional da Série B. A previsão para começar em setembro. As equipes seguem ritmo alucinante de preparação. Vocês acompanham, inclusive, aqui no próprio canal, no On Canal, né? A Rio Negro, a novidade, a equipe do Manoara, Sul América, as equipes seguem se preparando, Taruma bem como outras equipes, estão na disputa querendo acesso à elite do futebol amazonense, estarão na disputa querendo acesso à elite do futebol amazonense em 2022. A previsão, Dudu, é metade agora de setembro, o início da Série B, que tem como atual campeão a equipe do Clipper. Nunca se esqueça, o Clipper foi o campeão da Série B ano passado, tendo o JC como vice-campeão. Falando agora das competições em nível nacional, na Série D, Forte e Penharol entra em campo no próximo final de semana. O Forte no sábado recebe o Atlético Acreano. O Forte precisando, porque precisa dessa vitória, o Forte ocupando hoje a 6ª colocação, tem que vencer seus últimos jogos, vai aproveitar esse confronto para vencer e golear, visto que o Atlético Acreano, na teoria, o Atlético Acreano já está eliminado da competição. É uma boa oportunidade aí o técnico Lecheva voltar a vencer, estava com o jogo ganho lá quando o Galvez mais cedeu o empate, para poder encostar novamente ali no G4. No domingo,
Aí está Lissandro Whindersson, que é o nosso estatístico. Aliás, o Lissandro tem uma história interessante que pouca gente sabe. Todo concurso nacional brasileiro, quando eu digo Esporte TV, Globoesporte.com, que tem um concurso de conhecimento, ele sempre fica entre os primeiros lugares, sempre. Tem uma coleção de prêmios de conhecimento extraordinário, um estatístico que tem a capacidade de uma visão além dos números, porque você precisa enxergar além dos números para fazer uma estatística melhor. E eu fico muito feliz em ver o Lissandro junto com a gente, é um companheiro, um parceirão, né? Lissandro, um abraço para você, meu filho. Vamos nos rever em breve aí nessa jornada esportiva aí. O pessoal está entrando aqui, vou mandar um abraço para todo mundo. A Cris Bela, né, tá dizendo que o papo tá muito bom. Os meus amigos lá de Belém, a Ellen Martins, o pessoal lá de Belém do Pará, estão nos ouvindo, nos assistindo, são torcedores do Paysandu. Tudo papão. Tudo torcedor do Paysandu. Eu não posso nem dizer que eu gosto do Remo, porque eu vou estar ferrado. Torcedor do Paysandu, os meus amigos, já falei, olha, nós vamos estar falando lá do nosso querido Papão, que vai jogar o jogo em casa, neste sábado, às 18 horas, e na Curuzu, você conhece a Curuzu, né? E ainda muito bem, por sinal. Isso, ainda não vamos ter público ainda, Dudu. O que está faltando, Dudu, para nós termos os públicos já liberados nas nossas arenas, no Bampará, Curuzu, lá em Belém? Depende da quantidade de pessoas que estão vacinadas em Belém. Entendi. Porque em função da proporção, eles vão liberar proporcional à quantidade de pessoas vacinadas. Como poderão até criar uma outra coisa que eu particularmente não gosto, não acho correto, mas é uma forma. Se você se vacinou, vai poder entrar para assistir o jogo. Sim. Então, vamos dizer, libera para 5 mil lugares. Aliás, 5 mil lugares lá no Papão já vai estar entupido, né? Não é assim não, Dudu. Por quê? Não? Não, então tá claro bom. Estou só não. de sacaneando. Aliás, quero aproveitar que você está em Belém. Seja o meu porta-voz. Mando um abraço para o meu irmão Castilho. Ele é um irmãozão extraordinário. Uma pessoa do meu coração, que eu tenho uma admiração, um respeito muito grande. Carlos Castilho é um dos jornalistas mais famosos que tem é verdade. no Pará. E Carlos ele é Castilho. muito meu amigo e eu tenho orgulho disso, com certeza. Acho que ontem ele trabalhou no jogo do Remo. Remo e Goiás. Ele estava lá comentando. Empatou. Goiás fez o gol com o matador, ex-Paysandu Nicolas, que foi pro Goiás. E geralmente, em geral, nos confrontos entre Paysandu e Remo, Repá, né, conhecido, o Nicolas sempre fazia gol no Remo. E tá lá em Goiás e abriu o placar no gol pelo Goiás agora, né? Estava acostumado a fazer gol no Sim, Remo. Sim, aí continua, fez um. Aí o Remo foi lá, empatou, terminou em 1-1, Campeonato Brasileiro Série B, Remo e Goiás. Bom, um abraço ao pessoal. Nós estamos aqui, vamos continuar o nosso programa, se Deus quiser, né? Um abraço, emoção. Quem mais está aí que você possa dizer o nome? Diz. Tem gente que está entrando agora, né? O Ia Gomes, né? Que estão entrando, nosso querido Ítalo Ramos também, nosso parceiro, nosso colega. A Andréia Fernandes, boa tarde, né? Estão entrando conosco aqui. O Max, né? Nosso colega também de trabalho, de profissão. A Belinha, tem que chamar a atenção da Belinha, a Estrela, juntamente com a Lina, que boa. São mulheres que estão comentando aqui com prioridade a respeito do futebol, Dudu. Que coisa maravilhosa. As mulheres são sempre assim, graças fazendo a Deus. A diferença, dizendo que mulher, aonde é que ela quiser, ela pode estar, né, Dudu? Lógico que sim. Não existe essa diferença, não. Aliás, os números indicam que, como a mulher entrou na competição muito menos tempo do que o homem, por uma razão extremamente machista, não, na verdade, é falta de conhecimento. Houve uma época que as pessoas achavam que a mulher era mais frágil, que a mulher não tinha força, vamos dizer, para lançar um peso, um dardo, um disco. Basta dizer para você que só em 1986 é que a mulher conseguiu correr separado a maratona e a prova acima de 1.800 metros. Que é um absurdo, né? 1980 é agora, não faz muito tempo. Ou seja, a mulher ultrapassou as barreiras mais difíceis para chegar no lugar que ela sempre deveria estar. Então, o que eu quero dizer? O homem levou 125 anos para bater o recorde e a mulher, em 50 anos, já está batendo os recordes. Por quê? Porque sempre teve potencial. E elas foram destaque na Olimpíadas agora no Japão, hein? E de todas as idades, né? Da mais velha ao mais nova. Que maravilha, que maravilha. E essa é uma coisa muito interessante que as pessoas acabam de consideração. Eu fico muito orgulhoso de saber que o futebol amazonense, olha lá, essa aí. O futebol
feminino do Amazonas está na primeira divisão do futebol brasileiro. E o masculino está na terceira. Então não precisa dizer mais agora, não precisa dizer nada. Agora, Dudu, bora falar isso aí em termos de apoio financeiro, mais precisamente. A Prefeitura de Manaus vai dar um suporte financeiro para o Manaus FC e o Fart Clube, que o Manaus FC na Série C e o Fart na Série D. E para os femininos. E feminino também? Já foi dado. Então isso que eu queria chamar a atenção, porque o feminino tem que ter esse destaque, tem que ter esse suporte para avançar. Mais do que o Fart. Então tá ótimo. Mais do que tá o bom, Fart. tá bom. Nada contra o Fart, que tem meus amigos lá, o grande Lecheva, treinador do Fart, meu amigo. Não é por isso não, é que eles estão na primeira divisão. Sim, mais justo. Então mais correto. Mais justo, estão acima. Estão acima do que os outros. Tá então, certo. A reclamação que a gente tinha na prática nesses últimos tempos, que me parece que foi solucionado, espero que sim, que por incrível que pareça, a Prefeitura de Itacoatiara não permitia que o JC e o Penarol, que são os representantes do município, na verdade, os representantes do estado do Amazonas, não podia treinar dentro do campo do Penarol, porque é absurdo isso. Não dá para entender. É um absurdo, não está entendendo. Mas me parece que chegaram a um acordo, e se chegaram a um acordo, muito bem. Mas é preciso que a Prefeitura de Manaus dê dinheiro para o futebol de Itacoatiara, pô. Complicado. Onde é que está esse absurdo? Pô, prefeito, os times podem até, com todo respeito, não gostar do senhor, ou o senhor não gostar dos times, mas eles não são os seus parceiros, são os representantes do município a nível nacional, pô. E muito bem, diga-se de passagem, né, Dudu? Lógico. Então, esquece esse negócio de partido político, porque nós estamos falando de esporte. Né? Então, quem mais está aí? Vamos lá. Bigode de Ouro está dizendo aqui, 2 super profissionais, está dando parabéns a toda a equipe, né? Da barbearia Bigode de Ouro, quero levar você lá, né? Para colocar uma mecha. Bigode de Ouro, na Oswaldo Frota. Ele consegue colocar uma mecha azul. Aqui? Uma mecha azul para você ser torcedor do Papão também. E nós vamos levar toda a equipe. Já é parceiro aqui da equipe no jornal. Porque pra gente ficar alinhado, né? Não pode estar distante. Né? Tá dando diferença aí, né, Ítalo? Então, tem que estar. A resposta Olha só, o microfone tá igual. A camisa tá igual. O cabelo tá fora do tom, meu filho. Próxima edição do nosso programa, tu já vem com uma mecha aí e nós vamos pra cima, campeão. Eu entendo o que ele coloca numa situação muito ruim. É muito melhor o cabelo azul do que branco. 1-0 vai ser. Olha, obrigado. Valeu, ponto. Batemos um bom papo. Foi agradável, te agradeço, Dudu. Ainda emocionado, feliz demais. Quando às vezes você fala, as pessoas, nossa, tem um ídolo, tem um admirador, tem um fã, as pessoas parecem que, né, não tem. Mas eu já admirava o Dudu há muito tempo, né? Acompanhava, queria. E foi muitas vezes quando ele foi lá na nossa torcida, eu estava sempre gritando lá e ele cobrindo a nossa matéria como um grande profissional que o é. E hoje, uma grata satisfação e honra poder estar aqui ao lado do Monteiro de Paula para a gente fazer não somente essa, tantas outras que nós estamos fazendo, né, Dudu? Me honra demais e sempre vou estar aqui aprendendo contigo, como aprendi muito com o nosso querido mestre, o Rosivaldo Ferreira, que nos deixou recentemente, mas é um camarada fora de série, profissional excelente. Obrigado, Dudu, por estar com você aqui, compartilhando essas histórias do futebol e na torcida ferrenha pelo nosso representante aqui do Amazonas de Manaus, o Manaus FC, e também pelo meu querido Papão da Curuzu e pelo bem do futebol nacional. Obrigado, Jair. Um abraço para você. Lembrando que amanhã a gente vai mostrar a capoeira do Amazonas. Vai ter um gingado legal, vai ter uma roda de capoeira por aqui. Ziriguidão? O Berimbau vai rolar, vai cantar. Programa. Vale a pena, você que já sabe o compromisso, 15 horas, já pode até se inscrever para ficar esperando o momento que chegar, uma chance, uma oportunidade de falar. O professor Ronaldo é um dos mestres que nós temos na nossa terra, muito mais do que apenas um capoeirista, ele é um mestre da modalidade, mestre porque escreve livro, pesquisa, sabe o que está acontecendo. Vale a pena assistir amanhã, que você vai ficar mais por dentro da história do nosso país, através da capoeira, com certeza. Muito bom. Por hoje é só, mas amanhã tem mais.